Olá a todos e a todas, eu sou Marcos Costa, represento aqui a ANACLA como a sucursal de Brasília. E hoje vamos começar as apresentações referentes à Semana de Arte Moderna, que comemora em 2022 o seu centenário. Hoje teremos a presença ilustre da apresentação de Marli de Souza. Marli de Souza é a atual presidente da Academia Contemporânea de Letras. Marli de Souza é natural de São Paulo, cursou magistério, letras e direito. Pós em docência e ensino superior, é autora de mais de 12 obras. Entre elas, destaco algumas. A primeira, sempre inesquecível, Para Onde o Vento Me Levar. Até a academia, né, Marli? Tagarelando em prosa e verso, revelando emoções, e roubaram a trança da princesa Acha. Participou de mais de 40 antologias, lançou seus livros em Bienal da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro e também na Flip, em Paraty. Participa do coletivo literário Calúnia, em Atibaia, e de várias academias virtuais. Ela ocupa a cadeira de literatura, livros, leitura e biblioteca na Conselho Municipal de Política e Cultura de Atibaia, é membro da Academia Macioense Acibras, do Rio de Janeiro, e a UB. É membro e fundadora da ACL, e ela ocupa a cadeira número 1, tendo como patrono Olavo Bilac. Ela ganhou prêmios literários em 2019, como o Destaque Cultural e o Oscar Cultural. Vai lançar agora, na Bienal de São Paulo, 3 obras: Versos e Contraversos, a qual tive o prazer de prefaciar, Conexões Poéticas e Travessia das Memórias. Marli de Souza vai falar hoje sobre a Semana de Arte Moderna. Antes de eu fazer a apresentação dela, vou dar uns segundos para que ela possa conversar com vocês, e desde já, antemão, já agradeço, Marli, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui na ANACLA, Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Meu primeiro livro, Para Onde o Vento Me Levar, eu lancei em 2016 em Belo Horizonte, pertinho de vocês aí. E eu tenho essas 12 obras publicadas, porque 5 eu publiquei durante a pandemia. A gente teve bastante tempo para escrever e pensar sobre a situação que a gente estava vivendo naquele momento, né? E Marcos Costa também é membro da Academia Contemporânea de Letras de São Paulo, e ele participa como diretor de eventos da nossa academia e também da diretoria consultiva. E nós temos muito orgulho de você, Marcos, na nossa academia. Então, vou falar com vocês hoje um resumo, né, um apanhado sobre a Semana de Arte Moderna. Mas, por enquanto, eu passo a palavra de novo para o Marcos Costa, já agradecendo o teu convite da Rosaura, convite da Anacla, que muito me honra, e confiar em mim esse tema. Então, muito obrigada. Marcos Costa, deixa eu apresentar o Marcos para vocês, gente. Nascido em 15 de setembro de 1990, na cidade de Birigui. É doutor em letras pela Universidade de São Paulo, a USP, e é professor no Instituto de Letras da Universidade de Brasília, é membro da nossa academia, onde ele ocupa a cadeira número 21, patrono Érico Veríssimo. Publicou o livro Trovoada, Poemas de Paixão, Amor e Desilusão, e A Semiótica e o Círculo de Bach. Gente, são 2 obras maravilhosas, eu tenho as 2 e eu posso comprovar. Recomendo. Com a palavra, Marcos. E
Vou agora fazer a apresentação da Marli, né? Vou expor aqui e vou dar a palavra para ela. Marli, você tem 30 minutos para palestrar para nós, para trazer um pouco mais do seu conhecimento. Eu sei que é muito grande sobre as correntes literárias. A Marli, ela tem uma coluna fixa, uma das revistas, né, de cultura, né? E ela, durante todos os meses, desde o ano passado, lançava um movimento literário. Então, ela fez um estudo longitudinal sobre todas as escolas e tendências e movimentos. Então, ela tem muito para nos ensinar, né, nesse momento dessa apresentação. Então, de novo, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, por trazer um pouquinho mais para nós da NACLA, para nós da sucursal de Brasília, sobre esse movimento ímpar da semana de 1922, que marcou aquele momento e também marca o nosso, tá bom? Então, vou ocultar a minha imagem aqui e passo a apresentar. Então, nós temos aí a Semana de Arte Moderna de 1922, faz um século que nós conversamos a respeito desse tema, e realmente ele marcou a nossa literatura com inovações para a época, que nós vamos ver no próximo slide como se deu essa semana. Ela foi idealizada por Paulo Prado, porque durante a Primeira Guerra Mundial, a gente sofreu bastante. Mais para frente eu vou apresentar os fatos históricos mais completamente para vocês. A gente teve muitas perdas e destruições durante a guerra. Só que a literatura, ela atravessa esses momentos históricos destrutivos com características negativas, porque os escritores se reúnem para falar de poesias, de escritas, de histórias, de romances. E, como diz a nossa amiga Vânia Clares, muito sabiamente, ela sempre insiste em falar: a poesia cura. A poesia e toda a escrita literária traz um alento para nós. E nessas discussões já havia manifestações de desinteresse das escolas anteriores. E esses rumores chegaram até Paulo Prado por meio dos 5 mais significativos nomes desse período, que até eles são chamados, mais para frente eu mostro para vocês também, a geração dos 5. Eles se reuniram: olha, os escritores estão insatisfeitos com o parnasianismo, que é cheio de regras, são regras rígidas, e eles estão cansados de escreverem dentro dessas normas, porque eles dizem que escrevendo com regras rígidas engessa a criatividade. Escrevendo dessa forma engessa a criatividade. Não flui o texto, não flui o poema. Então, eles estão cansados, eles estão querendo inovações. E Oswald de Andrade e mais um monte de gente, inclusive Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, pessoas da elite que tinham dinheiro e viajavam muito para a Europa, buscando ideias novas. O parnasianismo veio da Europa, trazido por Olavo Bilac, que trouxe as regras para cá, gostou do que estava sendo escrito lá, e para ele era uma ideia nova para a época. Só que essas pessoas se cansaram tanto do realismo, naturalismo, parnasianismo, queriam queriam futuras
futuras inovações, futuras formas literárias. E eles começaram a chamar de futurismo, porque também este termo veio de lá da Europa. Só que não pegou, né? Eles decidiram pelo modernismo. Então, olha só, Paulo Prado conversou com Oswald de Andrade, que havia chegado da Europa trazendo novidades, e outros escritores, poetas e artistas para apresentarem essas novas formas em uma semana. Então, foi aí que ele teve essa ideia. Olha, que tal a gente reunir, aproveitar essa insatisfação e apresentar o que vocês trouxeram da Europa para cá, numa semana? Modernismo. Mas aí a gente não envolve só a literatura, envolve também pintura, escultura, como a gente vai ver no próximo slide. Olha só, a partir de 11 de fevereiro, eles programaram a semana. De 11 de fevereiro até 18 de fevereiro. Só que não foram todos os dias com discursos, palestras e apresentações. Só foram 3 dias para isso. No próximo slide, vocês vão ver a programação dos 3 dias presenciais. Não vou ler para vocês, eu estou fazendo um apanhado geral, porque isso é fácil de encontrar na internet, o cronograma. Então, dos dias 11 do dia 11 até o dia 18, tivemos, sim, apresentações lá no Teatro Municipal, mas com exposições das obras de arte das esculturas. Nos dias 13, 15 e 17, tivemos os discursos. Discurso de abertura foi feito por Graça Aranha, e os pesquisadores dizem que ele conseguiu ler todo o discurso dele sem vaia, sem nada. A partir do segundo momento desse dia, as vaias já começaram como sinais de manifestos e reivindicações de novas formas literárias, e não queriam mais coisas que trouxeram importadas, ideias importadas. Então, olha só, o primeiro dia corre sem tropeços. Depois de longa e erudita fala de Aranha, um conjunto de câmara ocupada, ocupa o palco para executar obras de Villa-Lobos. Após o intervalo, Ronaldo de Carvalho discursa sobre pintura e escultura, e a plateia, então, começa a se manifestar. Como eu disse, a partir do segundo momento. Diante de zurros do público, Ronaldo de Carvalho devolve: cada um fala com a voz que Deus lhe deu. E aí, o grande finale surge na forma de um recital de música comandada pelo maestro Hernani Braga. No segundo dia presencial, que foi dia 15, aí não teve jeito. Teve o discurso de Menotti Del Picchia e danças, números de apresentações, só que impossível de se ouvir. E esses pesquisadores dizem que até quem estava ao lado, bem próximo mesmo, não conseguia ouvir o que o outro estava falando, por causa das vaias, por causa das gritarias, e atacavam tomates, e eles não queriam ouvir, era uma forma de manifestação mesmo, não queriam ouvir o que estava sendo dito, porque eles realmente queriam mudanças, e não queriam cópias estrangeiras. No dia 17, que foi o terceiro dia, a última noite da programação é totalmente dedicada à música de Villa-Lobos. Então, ele apresentou as orquestras, a orquestra com as músicas dele. Próximo slide. Nós tivemos essas polêmicas
E no segundo dia, no meio das vaias, surge Ronald de Carvalho lendo o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que criticava muito o parnasianismo. E Ronald de Carvalho fez a leitura porque Manuel Bandeira estava com tuberculose, estava tendo uma crise de tuberculose, e aí ele não compareceu. Nesse poema, a crítica à poesia parnasiana era severa, o que causou indignação do público, e novamente, muitas vaias, as pessoas latindo, relinchando, atacando tomate, gritando. Foi realmente um evento muito barulhento dos que estavam na plateia. Próximo slide. Aqui vocês também têm o poema Os Sapos, que eu não vou ler, porque vocês podem encontrar no Google, na barra de pesquisa, senão nós vamos ficar com uma apresentação muito longa. Próximo slide. Aqui vocês têm como curiosidade como era o Teatro Municipal e um ingresso para participar dos eventos. Não era qualquer um que entraria para as apresentações presenciais, nem para assistir, para apreciar as obras de arte, as esculturas. Para cada dia tinha um ingresso. Esse aqui é só um exemplo do dia 17. Mas para cada dia tinha um ingresso que eles tinham que comprar, as pessoas tinham que comprar, o público precisaria comprar para poder entrar e participar. Próximo slide. Alguns pesquisadores supõem, então é uma suposição, não é uma certeza, que foi Oswald de Andrade que comprou vários ingressos e distribuiu para as pessoas, mas em troca ele queria um favorzinho, que essas pessoas entrassem e vaiassem e fizessem toda aquela algazarra que já foi falada aqui. Então, ele movimentou esses eventos propositadamente para que realmente as pessoas pudessem mostrar tamanha insatisfação que estavam vivendo dentro da literatura. Logo após, desculpa, logo após os barulhentos, sinônimo de barulhentos, espetáculos do Teatro Municipal, é lançada a revista Claxon, e depois dela, muitas outras revistas foram lançadas para falar do movimento de 1922. Próximo slide. Os escritores e poetas, como eu disse, insatisfeitos, eles queriam um movimento novo e estavam chamando de futurismo, inclusive Oswald de Andrade. Só que as pessoas não gostaram muito desse nome. Por quê? Porque também era um nome importado e eles não estavam mais querendo trazer nada de fora para cá. Eles queriam cortar esse vínculo, esse cordão umbilical da literatura europeia. Então, eles queriam o quê? Novidade. Eles queriam modernidade, eles queriam ideias modernas. E aí, então, sugeriram um nome para essa nova escola que eles estavam pensando em criar após essa semana, de modernismo, e foi que veio para ficar. Então, olha só, o modernismo do Brasil teve seu início após escritores, poetas, músicos e artistas se influenciarem por tendências estéticas europeias. Ainda estamos falando do início antes das mudanças radicais. Tiveram as suas influências de acordo com a visão dos europeus. Uma nova consciência crítica brasileira em todo tipo de arte do século XX. Esse movimento artístico, cultural e literário caracterizou-se por são três características
principais desse movimento para mudança radical no Brasil, dentro da literatura, que são liberdade estética. Então, ninguém mais queria ficar preso a regras, nacionalismo, escrever sobre o que acontecia dentro do nosso país, inclusive sobre as guerras, poderem escrever sobre coisas tristes, porque no parnasianismo se escrevia sobre tudo, menos falar das crises econômicas, políticas e sociais do Brasil. Então, eles, não, a gente quer falar de todos os problemas regionais, de todos os problemas de dentro do Brasil. E também crítica social, falar da pobreza, falar dessa diferença entre elite e a classe operária, a classe que trabalhava, punha a mão na roça, né? Teve seu marco com a Semana de Arte Moderna, liderada pelo chamado Grupo dos Cinco, como eu tinha falado. A Anita Malfatti, que vivia na Europa buscando ideias novas, inclusive para suas telas. Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Oswaldo de Andrade e Tarsila do Amaral, que nem compareceu no evento, apesar de ser uma das idealizadoras. Ela não compareceu por estar viajando, fazendo um curso para trazer novidades dentro das suas pinturas. Escreveu uma carta dizendo isso para a Anitta. Amiga, não vou poder comparecer ao evento, porque estou aqui fazendo um curso e logo teremos novidades. Mal sabia ela que o pessoal não queria mais novidades europeias, né? Tanto que a Anita Malfatti foi muito criticada com as obras que ela trouxe em 1917, pouquinho antes, 3 anos antes, 3 não, né? 5 anos antes da Semana de Arte Moderna, e ela aderiu às críticas, viu, gente? É muito difícil um amigo seu te malhar por escrito, como fez Monteiro Lobato. E outros amigos dela também, que depois que ela começou a ouvir críticas, ela mostrou as obras de arte que ela tinha feito para alguns amigos que disseram para ela a verdade. Falaram: olha, isso daí não vai rolar, porque o pessoal não quer mais esse tipo de pintura, são obras feias. E ela repensou, segundo o depoimento de Oswaldo de Andrade, ela repensou em toda a sua obra para poder lançar novas telas. E é muito difícil fazer isso, hein, gente? Mas é importante. Quando a gente ouve uma crítica sobre um texto nosso, a gente tem que parar e pensar o que não agradou. Se foi tudo, dispensa o texto. Se foi só a estética, a forma de escrever, repense. Você pode dizer aquilo novamente, buscando outra forma para escrever. E ela fez isso e deu muito certo, porque aí as obras dela foram obras que marcaram e se fixaram na história. Então, olha só, esse evento foi um grande acontecimento, com inúmeras e diversas apresentações e exposições. Paulo Prado, ele falou assim: eu não quero restringir só a literatura, quero envolver tudo. Ele estava financiando, né? Ele era um cara rico. Ele e mais esses outros, ele foi quem mais pôs dinheiro nessa Semana de Arte Moderna. E os outros ajudaram, contribuíram também financeiramente com a organização do evento, com a programação, mas ele disse, deixou bem claro: eu não quero só literatura, eu quero também que os artistas exponham seus trabalhos, e foi como aconteceu. Próximo slide. Aqui nós temos as características como um todo da Semana de Arte Moderna, mas como eu falei, as 3 principais: liberdade, nacionalismo e crítica social.
Foi isso que marcou esse momento, foi isso que marcou esse evento. Próximo slide. Os fatos históricos. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 até 1918, mas acontece que a Semana de Arte Moderna aconteceu só em 1922. Mas e os destroços? E tudo aquilo que ficou gravado na memória? As pessoas que foram mutiladas na guerra, outras que morreram, toda fome, miséria e doenças trazidas. Inclusive, esse período também foi o período da gripe espanhola, e que nós temos reflexo dessa gripe até hoje, porque todo ano a gente toma a vacina de gripe H1N1, que hoje já é H3N2, né? Já houve mutação dos vírus. Então, tudo isso demora para se reconstruir numa sociedade. Mesmo assim, os poetas estavam ali repensando a sua forma de escrever, querendo falar sobre isso, mas dentro do parnasianismo não era possível. Não era possível falar dos acontecimentos sociais. Então, isso foi angustiando. Como que eu posso falar, escrever um poema homenageando essas pessoas, esses soldados que perderam a vida, as famílias que perderam um filho na guerra, um marido, um pai. E aí tudo isso mexia com eles, com esses escritores e poetas, mas eles eram engessados, como eu disse. Eles não podiam escrever livremente sobre o que eles queriam. Inclusive, Olavo Bilac deixou bem claro: olhem para a natureza. Bom, ele fez uma obra grandiosa. Eu sou apaixonada por Olavo Bilac por causa de sua obra Via Láctea. E ele tem ali dentro um soneto muito famoso, Hora direis ouvir estrelas, porque as pessoas eram chamadas de loucas naquela época, inclusive essa Semana de Arte Moderna também, eles foram considerados loucos, vocês são loucos, de trazerem isso, de falarem sobre isso, de fazerem esse evento, etc, etc. E Olavo Bilac também, então ele já aproveitou essa ideia de que eles eram loucos. Ora direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso, né? Tresloucado amigo, está falando lá nesse soneto da Via Láctea. Então ele dizia, Olavo Bilac, pode escrever sobre o que tem na natureza. Não escreva nada falando da sociedade, não escreva nada falando de problemas, de política, de nada. Então, olha só, foi um período que levou à morte de milhares de pessoas, destruição de diversas cidades, instabilidade política e social, por quê? Golpes, revoltas, greves, insatisfação do povo, poder concentrado nas mãos das elites e crise econômica. Houve muita coisa para ser debatida ali durante esse período de 1922 até 1930, o resgate das sequelas da Primeira Guerra Mundial. E aí vem que a Segunda Guerra Mundial. E outros problemas, novo golpe, nova crise, e toda guerra traz crise econômica e social, e traz destruição, como eu já falei. E depois de 1945 até 1960, que foi o período que durou todo o modernismo. Então, ele nasceu com a Semana de Arte Moderna, por isso que não dá para desvincular, não dá para falar da Semana de Arte sem falar dessa nova escola, ou nova fase da literatura, porque ela começou em 1922 e foi o período que mais durou para uma escola escrever sobre esses assuntos, que foi
até 1960. E de lá para cá, é o pós-modernismo que nós vivemos até hoje. Próximo slide. Então, resumindo, concluindo a minha parte, Semana de Arte Moderna de 1922 foi um evento que oficializou o modernismo no Brasil. Artistas de diversas áreas reuniram suas obras entre 11 e 18 de 1922, em São Paulo. Agora eu vou fazer um destaque aqui. Por que em São Paulo? Era a época em que São Paulo estava em evidência econômica por causa da plantação e colheita do café. Porque todos os movimentos literários, tudo acontecia no Rio de Janeiro. E aí, dessa vez, resolveram fazer em São Paulo por conta da fase econômica que vivia essa cidade, ou estado, para a amostragem do que havia de mais novo no universo da arte. Então, ali eu tirei essa fala do site português.com.br. Tem muitos outros sites que eu coloquei aí nos slides, que é para dar para vocês pesquisarem também, sugestões de como vocês encontram essa matéria. Então, olha só, foi um marco significativo na nossa literatura e até hoje nós devemos a esse debate, a esse enorme evento, foi um acontecimento gigantesco para a época e que aconteceu num espaço que é marcante realmente, que é o Teatro Municipal. Então, olha só, até hoje nós podemos falar sobre a Semana de Arte Moderna. Por quê? A gente comemora por conta das marcantes idealizações que eles trouxeram para nós durante esse evento. Gente, uma escola não exclui a outra, uma escola não elimina a outra. Não é porque em 1922 começou o modernismo que o parnasianismo foi banido, que o realismo e o naturalismo, essas três aconteceram na mesma época. Todas as escolas literárias, desde o trovadorismo, que trouxe, que foi uma forma de escrita que foi trazida pelos portugueses para nós, em, durante a descoberta. Então, trouxeram já essa forma de escrita, que resolveram ampliar para poemas, e toda a viagem, inclusive de Camões, foi escrita de forma poética. Então, ele escreveu em versos, tudo era escrito em versos, nem prosa existia ainda. Logo depois veio o Barroco, para marcar uma nova fase, mas aí foi excluído, ninguém mais escreve trova, ninguém mais escreve poema, ninguém mais escreve nas formas sobre o que o Barroco pedia na época para escrever, que era sobre a igreja. E depois veio o romantismo, ninguém mais escreve nada falando de uma linguagem fantasiosa, usando de eufemismo para certas situações. Não, gente, todas as escolas ainda existem, circulam ao mesmo tempo, e todas elas a gente pode voltar e escrever. Se eu quiser escrever um poema agora, misturando todas elas, com trova, com cordel, com soneto, com tudo eu posso. Basta eu usar a minha criatividade. Então, todas as escolas, elas andam juntas. Elas estão vivenciando ao mesmo tempo. Aí cada um escolhe essa é a função do pós-modernismo. Cada um escolhe aquilo que mais lhe agrada para escrever e a forma que também mais lhe agrada para escrever. Seja poema, seja verso, seja prosa.
seja poema ou seja crônica, conto, romance, o que vier para escrever. A gente vai usar qualquer uma das técnicas, qualquer uma das regras, qualquer um dos assuntos que foram discutidos em cada fase literária. Então, é a liberdade de escrita que nós temos hoje. E nós temos também a liberdade de criar uma nova forma poética. Então, o marco do pós-modernismo é esse, é a liberdade. A gente pode escrever o que a gente quiser. Então, agradeço a oportunidade, espero ter contribuído. Fiz um resumo porque, gente, é muito assunto mesmo. Até foi uma pincelada muito rápida, mas espero que vocês tenham acompanhado o linear da história. Obrigada, Marcos. Obrigada, Nacla. Devolvo a palavra para você, Marcos. Muito obrigado, Marli. Já anotei algumas questões aqui, né, para fazer para ti, mas vou fazer uma breve exposição também, que eu preparei, e vou apresentar agora para vocês, né? E a Marli, por favor, fique à vontade, né? Eu vou contar aqui uns 10 minutos, 15 minutos, só para fazer uma pequena discussão teórica sobre a Semana de Arte Moderna. E vou apresentar agora, tá bom? Marlissa, me avisa se está vendo aí a tela, que a tela não está Eu aparecendo estou, para mim. sim. Tá, então tá certo. Então, essa apresentação chama-se O Legado de 100 Anos da Arte Moderna e o Impacto dos Artistas Contemporâneos, que eu fiz junto com a professora Charlene Silva Freitas Plaus, né, daqui da NACLA também, e nós fizemos um comparativo entre, Marli, a Semana de Arte Moderna e a terceira geração modernista. Então, a gente começa com uma frase do Mário de Andrade, que ele fala: o passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Será que nós estamos ainda reproduzindo ou se nós estamos, de fato, meditando e transformando? É uma das questões que a Maria apresentou e que nós aqui vamos retomar. Primeira coisa, eu trago uma fala lá da Universidade Federal de Minas Gerais, que ela faz no site dela, uma chamada 100 anos da Semana de Arte Moderna, celebração ou reflexão? E é esse fato, será que nós teremos que celebrar ou refletir sobre a Semana de Arte Moderna? A Semana de Arte Moderna é apenas um momento para a gente falar, olha, ela foi importante, ou é um momento para a gente parar e falar, olha, nós já fizemos isso, será que nós estamos fazendo algo de diferente? E aí eu trago algumas sínteses dos principais participantes e influenciadores da Semana de Arte. Aqui vocês podem ver que não eram só, como a Marli apresentou, escritores. Eram compositores, pintores, arquitetos, filósofos, jornalistas, escultores, musicistas, tradutores, artistas plásticos. Ou seja, nós tínhamos um rol de artistas no mais alto nível. E aí eu trago para vocês um pouco que a Marli já apresentou, que a Semana de Arte Moderna, ela realizou-se entre aplausos e vaias. E, por ser desse modo, não são todos anunciados na nota do Correio Paulistano, por exemplo. Nem todos que foram lá e participaram, de fato, eles são nomeados. Então, nós temos uma parte oculta da Semana de Arte Moderna que nem sempre fica evidente. Daí a importância da gente revisitar esse fenômeno, não achar que é uma data dada ou um ponto fixo que não merece uma revisão. E o que faz? Uma das perguntas que eu e a Charlene nos fazemos é: o que fez esse evento se diferenciar de tantos outros que aconteciam naquele momento? O que de fato nos faz parar agora e discutir sobre a Semana de Arte Moderna passados 100 anos? E a pergunta se responde por essa palavra, pela singularidade. Mas o que é singularidade?
Segundo Moraes, a obra de arte sempre esteve ligada ao singular. O que é o singular? É aquilo que desloca da ordem estabelecida, que, impulsionado pela sensibilidade do artista, do indivíduo, da cultura, faz o diferente, aquilo que é inusitado. Isso também é significativo para despertar os outros autores o interesse por essa singularidade. Esse fator de surpresa, de estesia, de irrepetibilidade da obra estética aciona em quem a apreende esse ar de surpresa. Ser estruturais e estruturantes do movimentos estéticos, artísticos e culturais também estavam ligados naquele momento a uma tendência que, como a Marli bem mostrou, não dependia apenas de um grupelho, né? Mas de um movimento daquela época. E aí eu trago um pouco de Kepler. Kepler diz o seguinte: o artista ele não estabelece dogmas ou critérios dados pela organização social ou política. Você não pode dizer que um artista ele nasce só da sociedade em que ele vive. Porque, como a Marli apontou, por exemplo, Malfatti estava procurando na Europa algo de novo para trazer para o Brasil. Ela falou da Tarsila, que se reinventou a partir das críticas. E o que um artista de verdade faz? Ele assume o imperativo subversivo de contrapor-se e reinventar-se diante das problemáticas, diante dos novos campos. Com essa qualificação, o artista não se isola do mundo, mas ele se mantém em um momento forte de produção, performance e, eu diria mais, completando Kepler, posicionamento. E aí eu trago para vocês as características da primeira geração, as características da segunda geração, as características da terceira geração modernista. E eu coloco um ponto de interrogação, junto com a Charlene, aqui nos aqueles que produziram entre 1978 e 2022. Então, olha os regimes que nós tínhamos. Nós tínhamos a República Velha, a Era Vargas, a ditadura e as diretas já, e agora o momento de redemocratização, quiçá um novo momento de redemocratização em breve. Nós tínhamos um estilo transgressor, depois um estilo maduro, depois um estilo renovador, e hoje nós temos o estilo dito contemporâneo. Os acontecimentos eram uma corrida armamentista da Primeira Guerra Mundial, o nazifascismo da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e do Vietnã na terceira geração e, atualmente, a Covid-19. Nós tínhamos uma aproximação entre fala e escrita, no primeiro momento, o regionalismo, a ironia, o nacionalismo, depois enredos dinâmicos, usos de linguagem simples, deterministas, depois construções racionais e planejadas, preocupação com a materialidade do texto. Hoje nós temos o fluxo de consciência, a fragmentação da escrita, a composição digital. Quem eram os grandes afãs? Né? Eu trago aqui, gente, não é um reducionismo, é pela parte mesmo do slide, que eu não posso colocar uma lista imensa. E também não quer dizer que esses sejam os melhores, nem sejam os maiores. Simplesmente é alguns dos que participaram. Então, primeiramente, a primeira geração, nós temos Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Depois, na segunda geração, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, Érico Veríssimo. Depois, José Saramago, Clarice Lispector, Mário Quintana. E na nossa atual, Ruth Rocha, Luiz Fernando Veríssimo, Conceição Evaristo, são alguns dos aportes que nós temos. Chico Buarque, nós podemos colocar também. E aí, o que nós podemos trazer de novo? A Maia, ela traz uma reflexão de um filósofo italiano, Gianni Vattimo, que ele faz uma interessante análise sobre qual momento nós estamos vivendo. E ele fala do pós-modernidade, que a Marli citou em várias vezes na sua exposição, que é esse novo contexto cultural, que traz o ethos da diversidade, o caráter contraditório, mas também traz o sentido da multiplicidade cultural.
E ele reside em criticar unanimamente o moderno e defender uma interpretação mais aberta sobre os acontecimentos. Hoje você não pode falar, é desse jeito. Quando você falar que é desse jeito, vai aparecer uma voz, fala, não, tem que respeitar as minorias, não, tem que respeitar o acesso a todos. Então, nós perdemos esse eurocentrismo que nós tínhamos. Além disso, a pós-modernidade, ela representa também a destruição das fronteiras culturais. Antes nós tínhamos um certo país, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Não, hoje nós temos uma economia global, né? Nós não temos só um país mandando, nós temos uma comunidade global. Claro que muito tem do poder de alguns, né, sobre muitos, mas ainda nós temos a parte que nós temos um fim de uma marginalização cultural que filtrava apenas e somente essa categoria de cultura como boa, como foi a francesa por muito tempo, como foi a inglesa por outro período e a estadunidense durante outro período. Então, o Vátimo, ele alerta que, apesar do notável avanço tecnológico obtido no nosso tempo e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do desenvolvimento maquinário, nós devemos compreender que o que define nossa sociedade atual não é a tecnologia. Eu repito, não é a tecnologia, mas a tecnologia informacional que configura a sociedade pós-moderna como sociedade da comunicação generalizada. É esse fator de conexão da comunicação que nós estamos vivendo. Os aparatos, eles são apenas instrumentos. O que de fato aumentou foi a comunicação. Hoje nós comunicamos, por exemplo, a Marli está no estado de São Paulo, eu estou no Distrito Federal. E a nossa outra colega, que é Rosaura, está em Santa Catarina. São 3 estados diferentes da nossa federação em uma única live. O que define que a comunicação ela se tornou mais acessível e disponível. Mas o que tinha de tão diferencial na terceira geração modernista? Eu trago Clarice Lispector. Clarice Lispector, em Água Viva, ela diz o seguinte: quando você vier me ler, perguntará por que eu não continuo pintando minhas exposições, já que eu escrevo de forma tão áspera, desordenada. É porque agora eu sinto a necessidade de palavras. E o que eu estou escrevendo é novo para mim, porque até agora a minha verdadeira palavra nunca foi tocada. A palavra é minha 4ª dimensão. Aqui nós vemos que Clarice Lispector ela está associada com uma palavra viva, uma palavra que a consome, que ela tem que dizer, ela tem que tocar, ela tem que manifestar, ela tem que colocar para fora essa palavra. Mas o que traz os contemporâneos de novo? É que a palavra para Clarice Lispector era uma palavra que eu poderia dizer, uma palavra verbal, que estava no livro. Hoje, as fronteiras do literário alargaram-se, como diz Dauscatinet e Pardo. Se não apenas aos outros âmbitos artísticos tradicionalmente próximos, como cinema, pintura, fotografia, música, como também para formatos e espaços digitais. Nós temos a cybercultura e a incorporação de novos elementos repertoriais ou de produtores de outros âmbitos e posições de campo literário e na própria sociedade. Ou seja, você não pensa mais no papel, você pensa na palavra digitalizada, no e-book, na exposição, na transformação do seu livro em um game, por exemplo. São todas colocações que a gente tem. Aí eu trago aqui a contribuição de América, que ela é contemporânea, e ela diz aqui como que ela escreve. Observe como a América escreve. Treinar a ser mesmo para gerir rifes imprevisíveis, de linguagem em padrões, a partir do tanto do conhecimento aprendido quanto dos efeitos residuais de uma praxis encarnada, que remixa as tendências estilísticas dos outros. É uma habilidade adquirida, mas não apenas
qualquer habilidade. Eu penso nela como uma habilidade cósmica, que surge do nada, como se fosse apanhada em um ritual de transe, transfigurando o tempo, lançando um feitiço de linguagem sobre o mundo. Esse estado de espírito, de transe, surge de repente, do nada, sem mesmo saber como ou por que eles estão fazendo o que estão fazendo. O escritor, parafraseando Júlio Cortázar, torna-se então uma história. E isso acontece comigo o tempo todo. E, de fato, está acontecendo agora. Agora mesmo, quando eu digito essas palavras no teclado do meu laptop, sem sequer olhar para as teclas ou pensar sobre o que eu estou escrevendo. Isso porque cai sobre o feitiço da escrita. Eu estou agora no processo de descobrir sobre o que eu estou escrevendo. E esse impulso psíquico se manifesta independentemente do que eu preferiria estar fazendo, e não é mais do que uma revelação de uma técnica sobre a qual não tenho mais controle. Como eu, Clarice não tinha escolha. Ela se tornou o aparato tecnológico enquanto escrevia. Então perceba que nós não temos aqui um sujeito que fala para si ou que fala para o outro. É um sujeito que ele fala para muitos. E quando eu falo para muitos, ele fala para Cortázar, esse sujeito fala para Clarice, ele fala para o próprio teclado que recebe as informações e vai codificando. Então, o teclado, no caso o laptop, ele é o próprio mecanismo daquele que escreve. Então, o que acontece? Quando você está nesse momento de transe, como ela fala, né, transe literário, que eu acho muito interessante como a América ela traduz esse momento da escrita dela, né? Depois, Marli, você pode até comentar se você passa por alguma coisa parecida, né? E olha que interessante. Surgiu contemporaneamente a intensificação da intersecção das artes com as contribuições das tecnologias, sobretudo as digitais. Isso fez com que o acesso às obras de arte, os equipamentos de cultura, ficassem mais disponíveis. Por isso, para ir ao museu, não precisamos nos deslocar milhares de quilômetros, pois podemos fazer isso com alguns toques com o celular conectado ao site do museu. Isso era algo impensável de ser imaginado nas gerações anteriores. O contraditório, envolto a toda essa conexão tecnológica, é pensar como os artistas de outras épocas conseguiam interação de longo alcance na histórica. Porque, por exemplo, trouxemos à luz diversos autores que há tempo já faleceram, como Lispector e Cortázar. Portanto, quando ela coloca a América, que Clarice Lispector, ela não somente ela era instrumento que escrevia com aparato tecnológico, mas ela coloca agora, a Clarice Lispector não escrevia no celular, ela não escrevia no laptop, poderia escrever nos equipamentos da época dela, na máquina de datilografia, né? No lápis, mas eram instrumentos diferentes, tecnologias diferentes. Mas, de novo, não é a tecnologia que eu quero enfatizar. É a comunicação que esses aparatos nos permitem. Você está escrevendo e você já está comunicando, já está enviando, você pode falar para os seus leitores influenciarem se você pode melhorar ou não. Eu trago alguns exemplos meus, né, do José de Souza Saramago, que é o meu patrono, e da Clarice Lispector, que é a patronese da Charlene Plautz. Então, são dois seres totalmente diferentes. Mas olha que interessante entre esses dois seres de tempos diferentes que trazem histórias diferentes. De um meu lado, né, percebe-se que eu sou um artista contemporâneo das ciências e das artes, e ao mesmo tempo eu sou escritor de poemas, de estilo livre e um pesquisador com mais de 50 artigos científicos publicados. Meu modo de escrever se assemelha aos autores do terceira geração no que diz respeito ao uso de verso livre, dos temas do cotidiano, mas, diferentemente deles, o escritor busca um estilo bem-humorado, quase irônico, que flerta com a filosofia nileriana e existencialista. Minhas principais obras de influência de Saramago
são manual de pintura e caligrafia, ensaio da cegueira e louvável e tão atual, né, as intermitências da morte. Mas esse fazer do real é diferente do Saramago. O Saramago, ele via, de um lado, as perturbações culturais. Eu vejo, não só, mas as psicológicas, as psicossociais e as interações entre as artes. A Charlene, por sua vez, ela é uma artista também contemporânea, também das ciências e das artes. Ela utiliza também a pesquisa e a escrita como molas propulsoras do seu propósito de vida, que é a propagação do conhecimento. Ela possui semelhanças com a Platronese por possuir escrita psicológica e filosófica. Seu principal diferencial é que nas obras de Charlene Plaus, seu diferencial é que elas exprimem mais didática, quase um tom pedagógico. Ler Clarice Lispector exige interpretação, enquanto ler Charlene Plaus exige que você sinta a obra. E ela é didática, ela vai pontuando, ela vai dando pistas sobre aquilo que ela quer. Então, Costa e Plaus são exemplos de artistas contemporâneos que seguem a tendência contemporânea de assimilar e transmutar as experiências do cotidiano, são semelhantes e ao mesmo tempo distintos dos seus patronos, ambos, sejam os acadêmicos e seus patronos, percebem o mundo de forma abrangente, conectando saberes diversos e áreas do conhecimento bastante díspares. Com isso, nota-se que o outro fator da contemporaneidade, além da simbiose com a tecnologia e as diversas formas de interação e comunicação, é a interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade. Então, nós chegamos a algumas considerações finais. Primeiro, os resultados que nós tivemos aqui é que, realmente, a Semana de Arte Moderna, ela impactou a literatura e as ciências. Nós compreendemos que há um paralelo, né, do passado que não se repete e não se deveria ser repetido, mas ele dá bons indícios do que poderia dar no futuro. Daí o interesse desse estudo em revisitar a Semana de Arte Moderna e dela extrair quais foram as influências que nossos autores contemporâneos retomaram e as rupturas que realizaram. Como dito, nós tivemos aqui 3 fatores principais que diferenciam os contemporâneos dos da terceira geração modernista. Primeiro, a simbiose com as tecnologias digitais, a interdisciplinaridade / transdisciplinaridade e a intertextualidade, que seria essa citação de outros dentro do próprio discurso, como disse a América, citando Cortázar e citando Clarice Lispector. Essas são as referências que eu utilizei aqui e agradeço o tempo de vocês, a atenção para me ouvir nessa exposição sobre a Semana de Arte Moderna e os contemporâneos. Então, Marli, agora chegamos à última parte nossa, né, que é de perguntas um para o outro, né? Eu preparei 3 perguntas para você. Sinta-se livre, Marli, para você respondê-las, né? Aí eu vou fazer todas e você também pode fazer todas em sequência para mim, tá bom? A primeira é: alguém já criticou sua obra e te fez repensar sobre sua escrita? Essa é a minha primeira pergunta. Eu posso responder uma por vez? Pode. Senão eu posso esquecer. Vai lá. A gente não pode cair na armadilha de que a gente sabe tudo e não erra. Eu sempre dou meus textos para alguém fazer revisão para mim, apesar de eu ter feito letras, de eu fazer revisão para os outros. E às vezes eu pego o texto e mando para quem estiver perto de mim ou para minha filha, se eu estiver conversando com ela, né? Mando por WhatsApp e falo assim: dê uma lidinha aí para mim, vê. Aí eu fiz isso uma vez com o Gabriel, ele estava sentado perto de mim, eu falei assim: dá uma lida nesse texto, por favor. Aí ele leu. Aí ele falou: nossa, mãe, esse parágrafo aqui, você não podia dizer de outra forma, tá muito, assim, muito revelador do fato que aconteceu.
Você podia dizer de outra forma, porque senão a pessoa vai ler, vai chocar, como eu me choquei agora. Aí eu falei, tá bom, peraí. Aí peguei o texto, dei uma lida, reformulei o parágrafo, falei, e agora? Ele foi muito melhor. Agora a gente deduz o que aconteceu. Então, tem muito disso, sim. E eu acho que a gente tem que estar aberto a isso. Ouvir, refletir, porque se a Anita Malfatti não tivesse feito uma reestruturação toda da sua obra plástica, né, eu acho que ela não teria feito tanto sucesso. Então, às vezes, a crítica é necessária. A pessoa fica triste e fala: "Meu Deus, então eu não sei pintar", foi a reação que ela teve, uma das falas dela. "Gente, eu pensei que eu soubesse pintar, então eu não sei pintar". Não, não é por aí. Calma, foi só uma crítica desses quadros, mas você tem talento e pode mudar. Então ela fez isso. Ela ouviu as críticas e reformulou toda a obra dela e aí fez muito sucesso. Então a gente tem que ouvir alguém falar: "Olha, não está legal esse tema, não está legal esse parágrafo, não está legal esse capítulo", vai lá e muda. Ouve, reflita, ouça, reflita e faça uma análise daquilo que você acha que as pessoas não gostaram e aí reformula, não tem problema nenhum nisso, é para o teu bem. Certo. A segunda, muito obrigado pela resposta, e eu compartilho da mesma opinião, né. Não é porque nós temos uma formação em letras que a gente não tem que revisar, o profissional da revisão é muito importante em todo o processo editorial, como do editor também, como cada um que participa do processo editorial é importante. A segunda questão é: se nenhuma escola exclui a outra, como as escolas, Marli, influenciaram e hoje ainda continuam influenciando a sua escrita? Olha, eu tenho uma tendência muito forte pelo parnasianismo, mas, não é só eu, tá. Chico Buarque, quando ele escreveu aquele poema que virou uma música, A Construção, ele escreveu no alexandrino, que eu acho muito difícil, porque são 12 sílabas por verso, e a sexta tem que ser tônica. Então, amou daquela vez como se fosse a última. Então, a contagem é a última sílaba tônica, viu? Não as átonas. As átonas não entram na contagem métrica. E ele escreveu e fez sucesso. Usou o quê? O parnasianismo. Então, a gente pode escrever. Você vai escrever textos realistas, você vai escrever um poema ou um texto literário ou um conto, eu não vou, não estou falando de romance, né? Não estou falando de romance, mas assim, escrever de uma forma fantasiosa, viajando em sonhos, essas coisas assim, dentro do romantismo, você pode escrever. Então, vai depender do meu momento, e como eu tenho essa liberdade de escrita, como garantida pelo pós-modernismo, então aquilo que vem para mim, eu vou escrever, e há quem diga que não há, como fala, inspiração, assim, que eu printei, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, olha, um dos seus slides que diz assim: treinar em si mesmo para gerar riffs imprevisíveis de linguagens em padrões. Vou aumentar a letra aqui. A partir tanto do conhecimento aprendido quanto dos efeitos residuais de uma praxis encarnada que remixa as tendências estilísticas dos outros. É uma habilidade adquirida, mas não apenas qualquer habilidade. Eu penso nela como uma habilidade cósmica.
que surge do nada, como se fosse apanhada em um ritual de transe, transfigurando o tempo ou lançando um feitiço de linguagem sobre o mundo. Eu vou parar aqui, porque já deu para entender o que eu quero dizer. Né? Quando você tem uma inspiração, aquilo parece que baixa sim, sim. Né, de forma cósmica, que você tem que anotar na hora, porque senão depois não vem mais daquele jeito. Não. Não é que é uma entidade, gente. A gente não está falando de entidade espiritual, baixou o santo. Não, não é nada disso. A gente está falando de inspiração. E assistindo a uma entrevista da Clarice Lispector, a gente vê claramente que ela entende bem isso, bem Sim. disso, o que é inspiração para ela? Porque na Hora da Estrela, ela falou que um dos capítulos, ela estava andando na rua, tropeçou e caiu, ela levantou e anotou, ela andava com papel e uma caneta na mão, na bolsa. Abriu, pegou o papel, anotou a ideia. Ela falou assim: na hora eu tenho que anotar as ideias, as inspirações que me vêm. Isso é inspiração. Quando ela disse, né? Ela dizendo que quando vem aquela ideia, já vem formulada, como quantas vezes um poema meu já saiu pronto. Não sei nem de onde veio aquela ideia. Saiu pronto, simplesmente. Sentei, escrevi correndo, eu anotei correndo, porque senão eu ia esquecer. Teve uma noite que eu gosto de escrever à noite. E agora eu estou trabalhando de manhã, eu estou sofrendo por causa disso, porque eu acordo no meio da noite, que vem uma ideia, eu tenho que escrever. E eu acabei pensando num assunto, quer dizer, eu estava pensando nada, eu estava dormindo, de repente eu acordei e veio um assunto e eu escrevi um capítulo de um livro. Eu falei, caramba, mas eu fiquei escrevendo mais de 1 hora, viu? Falei, isso é hora, né? Isso é hora de mandar escrever um texto? Acorda aí, vamos escrever, né? Bem isso. Eu compartilho disso, Marli, um poema que até já disse para ti, né? Que eu estava andando pela Praça do Relógio na USP, era entardecer, e aí eu falei assim: Pierrots e arlequins estão voando no céu, formando esse espetáculo, e ninguém para e olha. E aí surgiu o poema Espetáculo, que está na minha obra Trovoada. Então, assim, eu entendo muito desse daí, porque eu parei, tive que parar, sentar no banquinho, pegar o caderno, escrever, e o poema saiu, como você disse, pronto. E eu gostei muito desse trecho da América, porque em várias partes desse trecho eu me identifiquei como Me autor identifiquei, falei, contemporâneo. deixa eu printar, que é aqui. E o modo como ela fala também, né? Remixa, riffs, né? Eu tive que procurar na internet, inclusive, essas palavras que vão. Ela vai tornando o léxico dela, né? É um léxico tecnológico, né? Quando ela fala do artífice tecnológico, né? Mas o léxico dela traz a tecnologia na fala dela, né? Enfim. E a última pergunta das minhas colocações, Maria, eu passo a palavra para você. A pandemia deu-lhe tempo e também temas para você trabalhar. Como a Segunda Guerra, lá na Semana de Arte Moderna, também trouxe temas e um certo tempo. Agora, o que é que perpassa a você no que se refere à pandemia? O que é pandemia, como se fosse agora, né? Porque nosso drama não é uma, uma Segunda Guerra, mas é algo que matou mais pessoas do que a Segunda Guerra, né? Que é a pandemia de Covid-19. Então, a minha pergunta que eu faço para ti, Marli, é como a pandemia perpassou o seu processo criativo? Primeiro que eu. Assim, em proporção ao tamanho da população de hoje, comparado à segunda, ao número de pessoas, de habitantes na Segunda Guerra, a pandemia matou mais. Mas naquela época,
matou milhares de pessoas, fez um rombo na humanidade, né? E logo depois veio a Segunda Guerra. E assim, como se não bastasse, vieram as doenças também, que há um desgaste da natureza e há uma resposta da natureza em prol de todas essas ações humanas. O que, o que aconteceu comigo durante a pandemia, eu não fiquei lamentando que eu estava isolada, eu aproveitei para me conhecer mais. Então, eu fiz uma introspecção, sabe? E como se fosse uma cartaz, sabe? Catarse, né? Que eu ressignifiquei muitas coisas em mim, como Marli, como pessoa. E eu aproveitei esse momento dessa solidão, dessa introspecção, dessa solitude, que não é bem uma solidão, mas é um momento. Solitude, como o Carnal, Leandro Carnal fala, ele é um momento que você está a sós com você mesmo. E eu acho muito necessário isso, a gente ficar a sós conosco e refletir no que passou durante o dia e filtrar aquilo que você pode descartar desse seu dia e levar com você só aquelas coisas boas. A pandemia, ela trouxe isso de bom para a minha vida. Foi porque eu não tinha tempo, viu, para parar e pensar em mim, em procurar me entender por que eu fazia certas coisas. E eu tive esse momento de introspecção, e daí surgiram muitos outros poemas, com base nessa minha reflexão, auto-reflexão, esse meu momento comigo mesma. Achei super válido, super importante. Enquanto muita gente estava tentando se matar, e aí eu ficava pensando, suicidar-se mesmo. Eu estava pensando, como que as pessoas, né, chegam a esse ponto de desespero porque não podem sair de casa, porque tem que ficar presos a confinados em casa e tal. Como eu trabalho em escola, né, um colega meu mostrou uma família que se destruiu, as crianças chorando de fome, e ele tinha um salão de cabeleireiro com a esposa, e não podia abrir, e aí não tinha de onde tirar dinheiro, nem comida, nem nada. E aí o que aconteceu? O pai matou a esposa, matou as filhas e se matou depois. Quer dizer, vamos resolver o problema. Aí eu não tive isso, não. Isso daí me angustiou. Eu tive mesmo introspecção. É isso, Marcos. Então, É, parecido com um parnasiano, né? Você usou a mesma técnica, só que agora, né? Você olhou para dentro em vez de olhar para fora, uma é, vez que a cena era muito temerosa, como você agora apontou com essa história, isso. que é muito emblemática dos extremos que o ser humano pode chegar em um ato de dor e de não misericórdia para consigo É. mesmo, né? De crença com um futuro melhor. Então, quero agora passar, então, finalizando a minha fala e esse momento maravilhoso, nosso tempo já extrapolou um pouco, né? Agradeço a sua presença, Marli, a ANACLA, né? Agradece esse primeiro evento sobre a Semana de Arte Moderna, que nós tivemos a apresentação de Marli de Souza aqui, e passo para você dar os seus informes, convites que você queira fazer, promoção da ACL, qualquer outra instituição que você faça parte, e de nossa parte aqui, da ANACLA, já agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Quem agradece sou eu, óbvio. Eu que agradeço, foi uma honra ter participado aqui com vocês, espero ter contribuído. E estejam na Bienal de São Paulo, dos dias 2 até 10, eu estarei lá nos dias 5 e dia 10 de julho, lançando o meu livro e participando dos lançamentos das antologias, das quais nós participamos de algumas, né? E estejam lá,
Estejam presentes, será uma honra vê-los lá. Obrigada. Obrigada, Anacla, Marcos, Rosaura, presidente da Anacla, pelo convite. Obrigada a todos e todas. Obrigado. Então, é o stand da Contejo, a editora Contejo, que Conejo. Conejo, que estará a CL, né? Desde agradecemos, junto com a editora Sarasvati também, né? Então, que é da Vânia, como das nossas membros né, da CL. E agradecemos você que nos acompanhou. Peço para que vocês sigam tanto as redes sociais da Academia Contemporânea de Letras, né, quanto das redes sociais da Academia Nacional de Ciências, Letras e Artes. Ambas estão tanto no Facebook quanto no Instagram. A Anacla está basicamente dentro do Facebook, então se vocês colocarem a Anacla no Facebook, vocês vão achar. A ACL também está no Facebook, com a Academia Letras... Academia Contemporânea de Letras. Academia Contemporânea de Letras, né? E também está no Facebook e no Instagram, e nós temos também a Academia Contemporânea de Letras.com, que é o nosso site oficial da ACL. Então, agradecemos a todos e a todas que estiveram presentes nesse momento de comemoração, mas como nós falamos, de reflexão. Sobre a Semana de Arte Contemporânea. Até a próxima!